Boa tarde a todos, retomando nossa 54ª sessão virtual de julgamento, na qual demos um pequeno intervalo, e iremos começar o terceiro processo de nossa pauta. Processo de recurso 10447-2020, autoinfração 1/2019-19519. Tem como recorrente Regifarma Comércio de Produtos Hospitalares, recorrido célula de julgamento. Conselheiro relator, Dr. Robério, foi julgado procedente na primeira instância, a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, Dr. Robério. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, prezado advogado aqui presente, contador, doutora Ana Paula, nossa secretária. Versa o presente auto de infração sobre deixar o contribuinte de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo a operações de entrada de mercadorias. A empresa deixou de escriturar na EFD 162 notas fiscais de aquisição no valor de R$ 2.508.935,17, referente ao período de 1º/1/2015 a 31/12/2015. Em informações complementares, o auditor da Cefaz informa que o mandado de ação fiscal número 2019-06166, expedido pelo coordenador de administração tributária, foi realizada a fiscalização, projeto de auditoria fiscal plena na empresa Regifarma Comércio de Produtos Hospitalares Limitada. Informa que foram solicitados os documentos fiscais e os respectivos arquivos eletrônicos da empresa através do termo de início de fiscalização número 2018-14266, sobre o mandado de ação fiscal 2018-12606, e que foram averiguados, possibilitando a análise do crédito fiscal, bem como a apuração do pagamento do ICMS. Ainda em sede de informações complementares, traz o KNAI principal e secundário 4644301, comércio atacadista de medicamentos e drogas, e que o contribuinte está sujeito ao regime de substituição tributária por entrada nas operações de produtos farmacêuticos, na condição de contribuinte substituto, responsável pela retenção e recolhimento do ICMS-ST das operações internas subsequentes, efetuando o recolhimento do imposto em 2 etapas, nas entradas da mercadoria no estabelecimento e o complemento da carga tributária líquida nas saídas internas subsequentes, por força do regime especial 089 de 2015 e 05217 de 2015, decreto 29.816/09. A empresa foi intimada em 18/10 de 2019, através do termo de intimação 2019-13049, para analisar a planilha mencionada e apontar possíveis divergências de dados, e que as correções de dados comprovados pela empresa foram prontamente acatadas pelo auditor fiscal. Considerou como infringidos os artigos 276G, inciso 1, do decreto 24.56997, e a penalidade aplicada foi a do 123.3G da Lei 12.678/98, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Em sede de defesa em primeiro grau do julgamento, a recorrente alegou a nulidade de lançamento fiscal
por cerceamento de direito de defesa, sob o fundamento de que todos os documentos que serviram de base para a autuação não foram mencionados nas informações complementares e anexados ao laudo fiscal. Não foram mencionados e anexados. Alegou também que o agente fiscal não considerou os documentos contábeis apresentados e, no mérito, requereu o reenquadramento da penalidade aplicada pela fiscalização para a prevista no 123.8L da Lei 12.670 de 96, tendo por fundamento as inúmeras decisões do CONAT nesse sentido. Ao julgar a impugnação, o julgador de piso entendeu pela procedência da ação fiscal, intimando o autuado a recolher aos cofres do Estado a importância de 250.893,52 250.893,52 com os devidos acréscimos legais, no prazo de 30 dias, a contar da data da ciência da intimação, ou em igual período interpor recurso ao Conselho de Recursos Tributários. Inconformado com a decisão de primeiro grau, o contribuinte interpõe recurso ordinário sobre os mesmos argumentos da impugnação de piso. A Assessoria Processual Tributária emitiu parecer 153/2021, folhas 62 e 64, em que opina pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância de procedência do auto de infração. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é deixar de escriturar documentos fiscais de entrada no livro fiscal próprio, né, no exercício de 2015. O auditor fiscal imputou a penalidade do artigo 123.3G. Ocorre, presidente, que no mesmo sentido da recorrente, tanto na impugnação como na sua defesa, que o recurso ele vem pautado em precedentes já dessa Câmara e da Câmara Superior, que é no sentido de que essa penalidade deve ser reenquadrada por artigo 123.8L, que seria omissão em arquivos magnéticos. Então, esse ponto do recurso, presidente, eu entendo que merece provimento, porque a pretensão recursal é no mesmo sentido, ela vem amparada nos precedentes já tanto dessa Câmara como da Câmara Superior, de enquadrar esse tipo de comportamento como uma penalidade prevista no artigo 123.8L, nos termos do recurso. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido de que as nulidades de cerceamento de direito de defesa sejam afastadas, caso for recorrente, então os mesmos argumentos trazidos muito semelhante ao que aconteceu nos outros processos de cerceamento, que eu entendo que tem um caráter de generalidade, porque não demonstra prejuízo, mas no mérito eu entendo que merece acolhimento o recurso nesse ponto, que é no sentido de reenquadrar a penalidade, presidente. Então, eu opino no sentido de que a decisão singular seja reformada para que se promova o reenquadramento da penalidade nos termos do recurso. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Lúcio. Senhor presidente, mais uma vez, agradeço a oportunidade de manifestar, e eu não tenho, eu acho que foi bastante explanado, principalmente pelo senhor procurador, e é isso, a gente pede que seja aplicado essa redução, né, que prevê a aplicação de multa relativa a 2%, limitada a 1.000 FIIs, por ter já amparo dessa Câmara, essa Câmara tem julgado nesse sentido, e é isso, eu acho que está bem fundamentado, não tem muito o que dizer sobre esse auto de infração. Muito obrigado, doutor Lúcio. Nós temos aí, senhores, doutor Roberto, temos 2 nulidades, é isso?
Sim, presidente. Eu gostaria de saber aqui do contador da empresa. Ele fala aqui que no recurso existe a informação de que essa empresa é fornecedora do Estado do Ceará de medicamentos. E eu vejo aqui uma quantidade enorme de notas fiscais que não teriam sido escrituradas, 167. Se ele pode me explicar qual a razão disso. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade também de estar me manifestando. Doutor Robério, assim, eu não vou saber exatamente o que aconteceu, tá? Realmente eu não sei o que houve. Muito provavelmente divergência entre o arquivo SPED da empresa e o arquivo SPED que foi enviado. De fato, eu desconheço o motivo. Muito bem. Senhor presidente, estou à sua disposição. Doutor Roberto, vamos tratar, doutor Roberto, em relação às nulidades, tá certo? E porque para a gente tratar de mérito, antes tem que adentrar nulidades, certo? O mérito da empresa é bem simples, a empresa não nega, ela quer o reenquadramento por 8L. Eu quero agora que nós tratamos das nulidades, que me parece parecida com as demais. A ausência de documentos que serviram de base à acusação, tá certo? Nulidade da auto-infração, tem outra nulidade ou é só essa? Não, só essa mesmo. Bom. Então, vamos tratar dela, né? Já que a defesa não renunciou. A defesa não renunciou em relação a essa nulidade, nós temos que tratá-la. Eu vou indeferir, né? Tendo em vista que foi dado a ele o direito de ampla defesa, contraditório, tudo, e que ele recebeu as informações que realmente solicitou, né? Eu não vejo, eu indefiro o pedido de nulidade. Afasta o pedido de nulidade. Alguém quer debater sobre esse assunto? Então, o doutor Robério afastou o pedido de nulidade por ausência de documentos que serviram de base à acusação. Certo? Doutor Ivete, como se manifesta? Com o relator. Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcília? Com o relator. Doutor Tiago? Com o relator. Então, em relação ao argumento de nulidade por cesseamento ao direito de defesa, em virtude da ausência de documentos que serviram de base à acusação, foi afastado por unanimidade de votos, entendendo os senhores conselheiros que todos os elementos que serviram de base à acusação estão devidamente anexados, não havendo nenhum cesseamento ao direito de defesa. Só nos resta, eu acho que mérito, não é isso, doutor Roberto? Não, é perícia. Perícia, presidente. Perícia? Sim, tem pedido de perícia, sim. Pedido de perícia para quê? Bom, eu não vi no relato esse pedido de perícia, não, mas tem? Tem no relato. Deixa eu ver onde é que está aqui no relato. No recurso, só no recurso. No recurso tem. No recurso tem? Tem, sim. Então, doutor, você que é o relator, é que tem que... Eu não vi senhor presidente, até que pela quantidade de notas fiscais que foram dadas aí, como não lançadas, eu até queria estar tendente à perícia, mas eu não obtive informação que me convencesse disso, né? Nessas informações que foram feitas verbalmente agora pela recorrente. Então, eu também vou afastar o pedido de perícia. Vai indeferir o pedido de perícia por ter sido o quê? Genérico, os elementos que são 97... São genéricos. Ser genérica. Por ser genérico, pedido. Ok.
Doutora Ivete, como se manifesta em relação ao pedido de perícia? Doutor Roberto, só antes de terminar essa votação, por favor, dê o relato como é que a empresa pede a perícia, por favor, só para a gente. Deixa eu ver se está no meu relatório aqui, presidente. No recurso também, vamos ser. É melhor dar uma olhada no recurso. No recurso tem com certeza, presidente. Tem no recurso e tem, inclusive, no parecer da assessoria tributária. Eu não tinha visto, e quando vi o parecer, reparei, fui atrás e encontrei. Tudo bem, é porque o presidente aqui sempre presta atenção e não viu no relato, e por isso realmente, no meu relato, eu não relatei, presidente. Mas conta... no voto eu coloquei. Mas vou encontrar aqui para dizer ao senhor. Um minuto só. Deixa eu só abrir aqui a pasta. É exatamente aquele mesmo ponto que eu li para o Gradival, que está no... Por isso que eu fui em cima naquela hora, porque havia me chamado a atenção. Eu posso ler aqui, presidente. Posso ler. Eu identifiquei aqui. Identificou? Máxima vênia, a comprovação, encontra-se plenamente instruída da documentação acostada. No finalzinho do recurso, somente através de perícia realizada por este conselho, comprovar-se-á que as notas fiscais estão registradas nos livros contábeis. Não há qualquer heterogeneia contábil na situação. Trata-se unicamente de matéria que necessita de perícia técnica, que desde já se requer. Ok. Nesses termos a perícia. Então, tudo bem. O doutor Robério, eu escutei, e os demais conselheiros escutaram, né, também. O doutor Roberto continua com a manifestação, entendendo que é genérica, pedido, não é isso, doutor Roberto? Eu esperava que me fosse esclarecido agora, não foi. Doutor Ivete, como se manifesta? Com o relator, porque aí, nesse caso, né, para fazer uma perícia, teria que ter algum indício de que houve uma falha no levantamento, que a empresa escriturou. Então, não teria como encaminhar um pedido dessa forma. Ele é um pedido muito aberto, muito genérico, né? E aí, também voto no sentido de indeferir. Com o relator, ok. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Tiago. Com o relator. Então, por unanimidade, voto afastado o pedido de perícia, entendendo que foi formulada de forma genérica, em conformidade com o artigo 97, inciso 1 da Lei 15.614/2014. Nos resta agora, doutor Robério, acho que só mérito, não é isso? A Procuradoria aparecer pela manutenção. A defesa requer reenquadramento por artigo 133.8L. A Procuradoria se manifestou nesse mesmo sentido. Como o relator se manifesta? Eu conheço o recurso, senhor presidente, para dar parcial provimento, né, nos termos da manifestação oral do Procurador do Estado, readequando para a aplicação da penalidade escrita no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a nova redação da 16.258/17. Ok. Doutor Ivete. Com o relator, presidente. Doutor Michel. Em atenção à colegialidade, com o relator. Doutora Dalcília. Em observância ao princípio da especialidade da norma, aplico a norma específica prevista no 3G, que foi aplicada pelo julgador, parecerista e o autuante, que já inclui a modalidade eletrônica. Então, abro divergência, sim, presidente. Doutor Tiago. Com o relator.
por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento, no sentido de modificar a decisão de procedência para parcial procedência, aplicando a penalidade contida no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Decisão de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria, mas em desacordo com a manifestação, mais desacordo com o parecer. Ressaltamos ainda, o conselheiro Michel votou pela procedência, ressaltando seu voto pelo princípio da colegialidade. A doutora Dalcília votou pela procedência da acusação, aplicando o artigo 123, 3G da Lei 12.670, por ser mais específica, de acordo com o entendimento desta conselheira. Pronto. Eu acho que concluímos os 3 processos, senhores. Doutor Lúcio, muito obrigado. Doutor Adolfo Ciríaco, muito prazer em conhecê-los. É sempre uma honra ter contadores e advogados na nossa Câmara. Nos honram e nos enriquecem. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos um último processo ainda de julgamento. Se quiser permanecer com a gente, é uma honra. Viu? Vamos para o nosso último processo. O processo da tarde de hoje. É o processo de recurso 1.2498/2019, auto-infração 2019-01866. Tem como recorrente M. Pereira de Souza, recorrido cela de julgamento. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância. A assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Doutor Pedro de Paulo Coelho Rebouças foi... Está de vir, né, Paulinha? Mas não... Até agora não está presente. Não, presidente, informou que não iria participar. Ok. Então, senhores, com a palavra, a conselheira relatora, a doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhora secretária, senhor procurador, demais conselheiros, boa tarde, agradecendo a todos e a Deus a saúde aqui que nós estamos aqui reunidos. Trata o presente auto da acusação de omissão de receita. E a empresa, o sujeito passivo, vendeu mercadoria desacobertada de documento fiscal no período de maio de 2016 a agosto de 2018. E a informação complementar, ela destaca que o levantamento foi quantitativo, utilizado foi quantitativo com a ferramenta eletrônica de auditoria, que utiliza a ficha controle de estoque, que é amplamente utilizada no meio contábil, e essa metodologia partiu do estoque inicial de cada produto informado na FD, acrescida das compras e subtraída das vendas, acobertada por documentos fiscais desta mesma mercadoria, chegando ao estoque da mesma. Os produtos cujas quantidades apuradas com estoque final foram superiores a quantidades informadas na FD, o que resulta na constatação de venda de mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Ele informa também que a base de cálculo foi feita com base no preço médio praticado no período de cada mercadoria e que produtos com a mesma nomenclatura e unidade de medida nas entradas e saída, ainda que com códigos diferentes, foram agrupados em uma única mercadoria, ainda que constatada a inexistência, relata também que foi constatada a inexistência do estoque físico em diligência realizada no local, no estabelecimento do contribuinte, no dia 14 de agosto de 2018. Nessa data, ele junta aqui aos autos uma declaração, um documento, fala da pessoa que estava no local do estabelecimento e das testemunhas que assinaram o documento que está aqui, as folhas 13 dos autos,
de que a contagem física do estoque resultou que não existia nenhum estoque no momento em loco, na fiscalização em loco. O contribuinte tem um CUNC-NAI a 47.121.00 e, por isso, estaria obrigado a recolher o ICMS-ST por ocasião da entrada da mercadoria por força do decreto 29.560/2008. Nesse sentido, ele autuou cobrando apenas a multa de 10%, por considerar a substituição tributária devida pelas entradas e aqui tratasse de omissão de receita pelas vendas. Aqui ele destaca na informação complementar a base de cálculo por período. 2016, ele separa 2017 e 2018. O CD que está anexo aos autos também constam as planilhas separadas por período. No CD existe o arquivo solar e os itens incluídos, as notas fiscais emitidas e destinadas, o relatório de produtos agrupados e os totalizadores de cada exercício, 2016, 17 e 18. Ele fundamenta no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3, penalidade do 126 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017. E na informação complementar, ele cita também os arquivos, eu estou mencionando aqui porque é objeto de questionamento no recurso, os dispositivos. Então, eu estou citando aqui os dispositivos que o fiscal arrolou no auto de infração e na informação complementar, 127.123, 169, 123, 174, 123, artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3. Argumento na defesa, a apresentar as folhas 23, consiste basicamente em arguir que o levantamento de estoque financeiro não tem fundamento legal, não obedece a normas legais, bem como nega ser devida à substituição tributária, requer a nulidade ou a improcedência do auto de infração. Essa defesa ela consiste apenas em uma única folha, as folhas 23. Decisão da primeira instância foi no sentido de procedência, considerou que o levantamento ampara-se no artigo 92, que se reporta à apuração do movimento real tributável da empresa, portanto, tem o seu devido amparo legal o levantamento realizado. Sobre a substituição tributária, defendeu o julgador de que ela é devida pelo CNAE da empresa, devida pelas entradas e que a empresa funciona na condição de substituto tributário, por força do decreto 29.560/2008. E aí o julgador singular mantém as mesmas penalidades e dispositivos do autuante. No recurso ordinário, a empresa requer nulidade da decisão de primeira instância. Afirma que a decisão não demonstrou a inexistência de generalidade do auto de infração. Limitou-se a afirmar de forma genérica que atendia aos requisitos legais. Portanto, não apreciou o argumento de generalidade do auto que foi arguído pela parte, o que viola os princípios da legalidade, imparcialidade, contraditório e ampla defesa. Requer também a nulidade do auto de infração em razão da tipificação genérica dela, dos dispositivos. Ofensa também aos princípios da ampla defesa e contraditório. Diz que cita o artigo 127, a autuação, sem indicar qual dispositivo foi infringido, e o auditor utiliza a norma de forma totalmente genérica, que o referido dispositivo tem 22 alíneas e 6 parágrafos, portanto, não fica claro a qual alínea corresponde à infração praticada. Argui ainda a ausência de indicação da base de cálculo aplicada no auto de infração e da alíquota. Nulidade por falta de provas, não constitui prova suficiente da ocorrência dos fatos, e no mérito ele argui a improcedência,
afirma que a empresa vendeu as mercadorias acobertadas por documento fiscal, que o que o agente fiscal concluiu não corresponde aos fatos consignados nos documentos emitidos pela autuada, afirma que não houve qualquer venda de mercadoria sem emissão de documento fiscal no período de 2016 a 2018, que tudo está registrado em seus livros fiscais, e que o levantamento não teria levado em consideração o regime de tributação normal substituição para determinados produtos da recorrente, na adequação da metodologia com vistas a comprovar a infração recorrente. Então, o parecer da assessoria manifestou-se no sentido de conhecer o recurso ordinário, porém negar-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência do auto de infração. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcílio. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação de omissão de saídas, omissão de receitas. O autuado foi acusado de realizar vendas sem a emissão do competente documento fiscal. Isso no período de maio de 2016 a agosto de 2018. Deixou de emitir documento fiscal de saída e a fiscalização apontou como infringido o artigo 126, porque se tratavam de operações cujo o imposto já foi pago, ou seja, operações sujeitas à expulsão tributária com imposto já pago. Aplicou sobre a base de cálculo das omissões que identificou o percentual de 10% como penalidade, multa isolada apenas, né? Que eu pontuo, presidente, e aí já fazendo análise do recurso da defesa, a defesa traz uma inadequação de metodologia, porque, segundo a defesa, não teria amparo legal. Mas é uma defesa, a defesa, de fato, ela se pauta em argumentos dotados de generalidade. Em momento algum, a defesa apontou algum vício, alguma mácula no levantamento em si, ou seja, em momento algum apontou que as unificações dos códigos teriam sido equivocadas, ou trouxe algum código que não houvera sido unificado, né? Então, assim, realmente uma defesa de caráter genérico, né? E com base até nos precedentes dessa Câmara, no sentido de que, e já afastando aqui a tese da inadequação da metodologia, que foi adotada no levantamento, essa Câmara já decidiu por diversas vezes que o auditor fiscal eletrônico ele é uma ferramenta legítima para identificar a omissão de saídas no levantamento quantitativo de estoque, né? Então, presidente, com relação ao ponto, eu vou opinar no sentido de que seja afastada a tese da defesa, no sentido da nulidade, né? Também não enxergo ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa, né, que foi trazido também no recurso, ao meu sentir, uma alegação genérica, né? A defesa, o auto de infração foi muito claro, muito preciso, né, em apontar qual seria o comportamento tido como infracional. O auto de infração, inclusive nas informações complementares, traz isso claramente, presidente. Traz a base de cálculo, da omissão, né? Traz qual foi a conduta, qual foi um comportamento tido como ilícito, adotado pela empresa. Então, não vejo qualquer cerceio, qualquer violação dos princípios, dos princípios constitucionais, das garantias constitucionais que foram trazidos pela recorrente, né? Foram ofensas, segundo ao meu sentir, essas ofensas que foram trazidas no apelo são ofensas tidas, ao meu sentir, como genéricas, né? Uma defesa, de fato, argumentos genéricos de violações, ela não aponta qual foi o prejuízo específico, né, que sofreu. E, por fim, com relação a esse tópico ainda, é importante que esse conselho já decidiu por diversas vezes também
que o autuado se defende dos fatos e não da capitulação legal, né? O dispositivo que foi trazido pelo recorrente, é claro que o fiscal, quando apontou a infração, a ofensa, e trouxe uma capitulação legal do artigo 127, estava se referindo à obrigatoriedade de emissão do documento fiscal, né? Então, assim, de fato, o que eu noto é uma defesa de caráter genérico que não merece acolhimento, presidente. Então, vou opinar também no sentido de que essa nulidade, por esse fundamento, também seja afastada. Ainda outra nulidade foi trazida, seria a nulidade da decisão singular, que eu também não enxergo a nulidade que foi trazida, né? O julgador singular afastou todas as nulidades, todos os pontos que foram trazidos pela genérica defesa que foi realizada tanto na impugnação como no recurso, né? Então, julgamento de primeira instância, com base na prova dos autos, já se manifestou de modo suficiente no sentido de acolher a acusação fiscal com base nas provas que já constavam, afastando as alegações de nulidade genéricas trazidas pelo recorrente. Então, também afasto uma suposta nulidade da decisão singular. E vou opinar, presidente, no sentido de que a acusação fiscal seja julgada procedente, que a decisão singular seja confirmada em consonância com o parecer, no sentido de que o recurso seja negado provimento, porque no mérito as provas são suficientes para comprovar a acusação, a metodologia adotada é legítima, porque o programa do auditor fiscal eletrônico, de fato, é uma metodologia legitimada por esse conselho. Então, seria nesses termos, presidente, negar provimento. Opina no sentido de que esse conselho negue provimento ao recurso do autuado. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Dalcília, nós vamos tratar, doutora Dalcília, inicialmente das nulidades trazidas. Nulidade da autuação, depois nulidade do julgamento singular. Sobre a nulidade da decisão singular, eu afasto, porque, na verdade, ele fez a defesa de uma página só, que foi bem genérico, arguindo que o auto de infração não estava devidamente tipificado, o dispositivo indicado, o dispositivo específico que teria sido infringido, e o julgador singular, ele apreciou a defesa, ele cita que a defesa, ele rebate isso daqui, ele cita que o levantamento foi realizado e que ampara-se no artigo 92, que se reporta a apuração do movimento real da empresa e que há o devido amparo, sim, legal para o levantamento. E ele também se manifesta sobre a substituição tributária, que foi arguída a negativa da empresa de que é devida a substituição, sendo que nesse processo não há sequer a cobrança do imposto, apenas a cobrança da multa. Mesmo assim, o julgador ainda se manifesta que a empresa ela é na condição de contribuinte substituto e que o ICMS é devido, né? Mas a questão aqui não é nem pertinente muito, função justamente por tratar-se de omissão de receita, falta de emissão de documento fiscal. Mas o que eu observo, senhores, senhoras, é que realmente a empresa foi genérica nos seus argumentos e não poderia exigir que o julgador fosse mais específico do que ele foi. E ainda a questão da nulidade pelo CPC só geraria nulidade, a sentença só não estaria fundamentada, base no artigo 489 da Lei 13.105/2015, se ela não enfrentasse os argumentos deduzidos que, em tese, fossem capazes de infirmar uma conclusão adotada pelo julgador, que não seria o caso, e o julgador, ele fundamentou e disse qual o dispositivo, o auto de infração também, então,
não verifica aqui, senhores, que ele deixou de apreciar alguma coisa, ou que pudesse modificar até a decisão dele final. Ok. A doutora Dalcília se manifestou pelo o afastamento da nulidade do julgamento singular, entendendo que o julgador singular afastou todos, analisou todos os elementos trazidos em defesa. Certo? Doutor Tiago, querem debater ou já vamos para... Doutor Tiago, como se manifesta? Relatora. Doutor Roberto. Relatora, presidente. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, afastada a nulidade suscitada, a nulidade do julgamento singular suscitada pela defesa, tendo os senhores conselheiros que a defesa, o julgamento singular, tratou de todos os assuntos trazidos em sede de defesa, não havendo nenhum cesseamento ao direito de defesa do contribuinte. Tem uma nulidade também, doutora Dalcília, da autuação, não tem também? Vamos tratar dela agora. Da autuação, justamente ele argue a mesma coisa que na defesa, que o auto-infração estaria genérico. A tipificação indicada nos artigos não incluiria o inciso, qual dos incisos estariam infringidos. Então, ele requer a nulidade por tipificação genérica da infração. E eu afasto, eu verifico nos autos que, tanto no auto de infração, é indicado o parágrafo 8º do artigo 92, a penalidade também do 126, a informação complementar, eu fiz questão de, no relato, já dizer quais os incisos, todos os incisos que o agente fiscal colocou são pertinentes à obrigatoriedade de emissão de documento fiscal, seja ele no modelo NF1, consumidor, cupom, e então ele indicou os incisos, sim, eu verifico aqui nos autos, que além do argumento como o procurador, e a gente costuma aqui se manifestar, que a empresa defende-se dos fatos. Mas, nesse caso, além dela se defender dos fatos, os fatos estarem claros, eu verifico que ainda assim foram indicados os dispositivos infringidos. Então, afasto. Está no silencioso, senhor presidente. Doutor Tiago, como se manifesta? Obrigado. A relatora, senhor presidente. Doutor Roberto. Com a relatora, presidente. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara afasta também a nulidade da autuação, por entender que o agente do fisco demonstrou a tipificação, inclusive, sem ser genérica, e, além do que, a empresa se defende de fatos e não de normas. E as normas estão muito claras, a acusação está muito clara. Foi isso, doutora Dalcília? Bom. A decisão por unanimidade. Essa decisão foi por unanimidade, né, também. Eu separei aqui também a ausência de indicação da base de cálculo e a alíquota. Então, vamos também tratar a nulidade. E tem também a inadequação da metodologia empregada. Por ausência de indicação da base de cálculo e alíquota. Da base de cálculo e alíquota. E a metodologia ele questiona também. E também nulidade. Inadequação da metodologia empregada. Inadequação. A metodologia. Doutora Dalcília.
vamos se manifestar em relação às duas nulidades, viu? Nulidade por ausência da base de cálculo da alíquota, certo? E a nulidade por inadequação da metodologia empregada. E a gente faz a decisão em separado. E aí, depois a gente faz Então, vamos fazer separado mesmo, porque são duas coisas distintas. Em relação à nulidade por ausência da base de cálculo e alíquota, doutora Dalcília, como se manifesta? Eu afasto, eu verifico que na informação complementar e nas planilhas anexas no CD encontram-se bem definidas as bases de cálculo. No caso da alíquota, ela não é cabível aqui, porque aqui é descumprimento de obrigação acessória, então está sendo cobrado só a multa, não tem tributo. Então, as ausências que foram arguídas pela empresa não procedem, senhor presidente, eu afasto. Ok. Alguém quer debater? Doutor Tiago, como se manifesta? Com a relatora. Doutor Robério? Com a relatora, presidente. Doutor Ivete? Com a relatora. Doutor Michel? Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara rejeita a nulidade por ausência de base de cálculo e alíquota. Entende, senhores conselheiros, que a base de cálculo está contida nas informações complementares e a alíquota não existe. Não se trata de imposto, aqui é a multa, a obrigação acessória. É isso, doutora Dalcília? Isso. Foi isso? Pronto. Isso, omissão de receita. Pronto. Só vendo. Bom, não tem imposto, né? Falta de emissão de documento fiscal. Então, pronto. Vamos agora à nulidade por inadequação da metodologia empregada. Doutora Dalcília, como se manifesta? Eu afasto também, considero que o auditor eletrônico já é uma ferramenta reconhecida aqui nesse órgão. Ele detalha todos os produtos, toda a movimentação necessária para o exercício da ampla defesa da empresa. Considero que é uma ferramenta adequada, sim. Doutor Tiago. Relator. Doutor Roberto. Com a relatora, presidente. Doutor Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, em relação à nulidade ou inadequação da metodologia empregada, foi afastada por unanimidade de votos, por entenderem que a metodologia empregada ela é adequada ao levantamento quantitativo de estoque. Nos resta somente o mérito, né, doutora Dalcília, agora? Senhor presidente, tem a multa também, que aqui não é a defesa, não, aqui é uma dúvida minha, e para trazer aqui aos demais conselheiros, porque como aqui a autuação pega 2016, 17 e 18, e assim, embora não vá ter alteração no percentual, mas é aquela questão da lei vigente, né? Porque o período de 2016 ainda não tinha aquela alteração específica da 16258, embora o fiscal, quando autuou, e o julgador, eles fundamentaram no 126 com a redação do 16258. Mas existe o 123.3b, o item 2, se não me engano, que é para substituição tributária, né? E pega uma parte de 2017 e o exercício de 2018. Eu fico aqui querendo ouvir os demais conselheiros de como proceder aqui em relação a só a fundamentação, porque no valor não vai alterar nada. Doutora Dalcília, se pegar os nossos precedentes, você pode colocar em relação ao período tal, tá certo? Aplica-se a penalidade contida na tal, tá certo? Com a redação dada à época. Em relação aos demais períodos, e fazendo menção que não altera o valor. Né? Mas eu vou deixar vocês debaterem. Só estou dando uma... Nos precedentes costumam ser antes da lei, né? Pelo menos isso que eu me lembro. Esse tem essa mistura de período com a vigência da lei.
Só um... Queria ouvir aí os demais escutar os conselheiros. demais Eu faço conselheiros, dessa forma doutor. sugerida pelo presidente. Conselheira, eu acho que é como o presidente estava comentando, acho que você pode, no seu voto, você segregar para esse período os fatos geradores sob a vigência da redação anterior, você diz, para o período que era vigente a lei tal, aplica-se o dispositivo da norma, mas fazendo a ressalva de que não há alteração da penalidade, né? Você faz só essa ressalva para o período em que há dispositivo diferente, né? Que o dispositivo aplicado é um pouco diferente. Só 2017 é que, como a norma entrou em vigor em junho, né, e SLE, pega o período todo. 2016 é fácil para fazer assim, 2018 também, 2017 é que pega meio a meio. Você pode colocar do período tal até a entrada em vigor da norma. Citar, né? Porque, na verdade, não vai alterar percentual, né? O valor é o mesmo, né? O valor é o mesmo. Isso aqui teria um grande problema se tivesse valor, que aí teria que se calcular até a época tal, o valor X. Entendi. A partir dali, outro valor. Mas, nesse caso aqui... Mas vamos primeiro julgar o mérito. Presidente. E aí a aplicação da legislação fica já... vamos ver como é que... Vamos julgar o mérito em relação à penalidade, fica com a redação à época do fato gerador. E aí a conselheira depois faz se o mérito passar de procedência, porque o presidente não é adivinho, né? Tem que primeiro haver a votação. Ok? Fica bom assim? Doutora Dalcília, como se manifesta em relação ao mérito? Eu me manifesto pelo sentido da procedência da acusação, verifico nos autos que a planilha e o levantamento foi bem realizado, a informação está bem clara, o relato, e ele considerou já o fiscal no levantamento aqui, tem todas as planilhas por período, ele detalhou também notas fiscais emitidas, tem planilha das destinadas, tem os produtos agrupados, então eu considero que ele levou em consideração no levantamento todos os aspectos que a gente costuma aqui averiguar se foram realizados. Então, eu voto pela procedência, que o resultado final demonstrou a diferença aí, a omissão de receitas. Ok. Doutor Tiago. Relator. Doutor Roberto. Com relator, presidente. Com relatora. Doutora Ivete. Com relatora. Doutor Michel. Com relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantendo a procedência da acusação. Ressalta, entretanto, que a aplicação das penalidades será aquelas contidas na vigência das autuações. Vigente à época do fato gerador. Vigente à época do fato gerador. Eu acho que é decisão em conformidade com... Assim também que o procurador se manifesta, procurador, doutor Rafael, em relação às penalidades? Sim, presidente. Essa questão aí seria para retroagir a redação nova, seria isso aquela questão? Não, é só para não retroagir, porque não é mais benéfica. Vai manter isso, a da época. Exatamente. Seria no mesmo sentido da Câmara de não retroagir, porque só se retroage para beneficiar. E nesse caso, não houve alteração nenhuma, né, a princípio, né, da penalidade. É uma decisão também em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria do Estado. Nós concluímos nossos 4 processos, graças a Deus, com sustentações orais, né? A gente fica satisfeito que o grupo tenha amadurecido, a gente tem tratado pontualmente das discussões, isso é muito bom. E pedir aos conselheiros que não esqueçam as resoluções, que assim que chega, eu já estou assinando, passando para o doutor Rafael, para a gente ver se a gente conclui. Também dizer aos conselheiros que nossa Câmara, nos relatórios que eu recebi, está de parabéns, nós estamos dentro das câmaras aí que mais
tem produtividade nas 4 câmaras, certo? Processos julgados, e poucos também em relação a pedido de vista, pedido de perícia, nós estamos tudo dentro de um quadro regular. Então, sinal que a Câmara está funcionando, sinal que os conselheiros estão de parabéns. O presidente aqui é só um maestro que tenta fazer com que a música chegue ao final, certo? Mas os verdadeiros artistas são vocês, né? Agradecer aí por tudo e pela paciência com o presidente. Presidente, muito obrigado e até amanhã. Tchau. Até mais. Até amanhã.